Olá, amigos. Edmar de Moraes. Antes de iniciarmos esse pequeno vídeo, peço que se inscreva no canal, deixem o seu like e não se esqueçam, comentem. Ontem nós tivemos uma live muito interessante, muito bonita. Então, e a repercussão foi bem abaixo do que eu esperava. Foi uma live bem promissora, onde houve uma grande orientação em função do tema que nós escolhemos para conversar. Nós trabalhamos com a ideia da possibilidade do contato mais humano, da reação mais humana entre as pessoas, entre os amigos, os familiares, que podemos dizer que a partir do momento do golpe contra Dilma Rousseff, as pessoas se afastaram muito umas das outras, apostando numa proposta inovadora que veio de encontro com os anseios de algumas pessoas que se achavam fora do contexto nacional. Pois bem, as pessoas apoiaram integralmente o discurso bolsonarista, um discurso neoliberal, um discurso de política inovadora, anticorrupção. Colocaram a corrupção como se fosse o único problema do Brasil. Nós sabemos que não é, né? E aí Jair Bolsonaro foi eleito com 57 milhões de votos, presidente do Brasil, e fazendo e citando o ódio, o desamor e a falta de compreensão entre as pessoas, a falta daquele amor sincero entre os amigos, entre os familiares, entre os seres humanos, entre as pessoas de maneira geral. E nós passamos a observar que muitas amizades foram quebradas a partir da campanha eleitoral de Jair Bolsonaro. Pessoas não mediram as consequências, não fizeram a lição de casa em estudar de quem se tratava. E com um apoio maciço, massivo, da bancada evangélica, que é chamada assim, e um apoio massivo de colaboradores internos e externos, bancando milhões e milhões de fake news, a Rede Globo construiu também, como construiu no passado o Caçador de Marajás, construiu os caçadores de corruptos. Muito bem, o povo acreditou, o povo votou, mas não se atentaram com quem anda o presidente Jair Bolsonaro. Quem são os seus pares? Qual a sua origem?
qual o seu comportamento como vereador, como deputado federal, o que ele trouxe de bom para o Brasil que fosse diferente dos demais. E olha que na Câmara dos Deputados passaram pessoas geniais. Geniais. E nós tivemos governos liberais, neoliberais, liberais, que foram construindo uma história sem agredir as classes mais pobres, sem usar termos chulos, palavras de baixo calão, tendo ética, no mínimo ética, e devagarinho conduziram o Brasil a uma situação muito terrível. Nesse caso eu estou citando, Fernando Henrique Cardoso, que até então era um entreguista do potencial brasileiro. Mas ele não estava vinculado com questões religiosas, com questões preconceituosas, contra nenhum tipo de ideologia. Ele fazia o trabalho dele na surdina, entregou boa parte do Brasil, foi muito bem recompensado por isso, fez 2 mandatos, e está aí, terminando a sua passagem pela terra, no conforto que a corrupção dele lhe permitiu. Muito bem, mas não passamos tantas necessidades durante o governo Fernando Henrique, apesar de algumas leis que ele criou serem duras demais para o trabalhador. Passado isso, nós tivemos um governo progressista, tudo caminhou bem, mas a burguesia não admitiu a presença dos menos afortunados nas mesmas áreas. O Brasil mostrou-se um dos países mais preconceituosos do planeta. E o Brasil adotou aquela técnica ação, reação e solução. Derrubou Dilma Rousseff através de uma tramóia suja e imunda. Michel Temer compactuou de tudo isso. Sérgio Moro compactuou. Bolsonaro compactuou. Tiraram o PT da linha de disputa. Criaram mentiras e mais mentiras. A imprensa publicou mentiras. Lula foi preso. Foi impedido de ser candidato. E mesmo assim, quase que Haddad chega. Aí se elegeu Jair Bolsonaro. Um Zé Ninguém, um mero desconhecido para o povo brasileiro, um discurso de ódio, de entreguismo, de maldade, e o pior, reuniu em seu entorno as piores personalidades possíveis e impossíveis como seus aliados e ministros. Não sei onde ele encontrou essas pessoas. Dali, o único que a gente pode dizer que conhecia
por toda a falcatrua que fazia já a longa data, desde o caso do Banestado, é o senhor Paulo Guedes, que é um safardano. Todo mundo sabe. Tá aí na mídia, você pega, eu já publiquei aqui dossiê Paulo Guedes. E Paulo Guedes vem e faz a cabeça de Jair Bolsonaro. Impõe ao povo uma derrota gigantesca. Ao povo, não à elite, não à burguesia, não aos investidores. É um governo que governa para uma classe social. E que se lasque os demais. E que se lasque o povo brasileiro. Que se lasque o patrimônio nacional. Que se lasque o Brasil. E se achou queridinho dos Estados Unidos. Tendo com ele a presença de Sérgio Moro, que é o grande coringa. Grande coringa. Ele deixa sempre um enigma no seu comportamento, para que o povo brasileiro seja atropelado pelas suas maldades. Um homem que provavelmente, tudo indica, é um homem que não tem voz dentro da sua casa, né? Porque eu acho que a mulher dele, para falar com ele, tem que se ajoelhar. Ele está sempre escondido debaixo da cama, porque quem manda é ela. Ela bate nele e chora para que o vizinho pense que ele está batendo nela. Não tem adjetivos para determinar Sérgio Moro. Construiu todo esse engodo na tentativa de chegar ao poder de alguma forma, ao poder político ou ao Supremo Tribunal Federal. E se aliou a Paulo Guedes, o caixa forte de Jair Bolsonaro, que levou o povo, está levando o povo, já levou o povo, o Brasil, o conceito do Brasil fora do Brasil, a uma escala detrimente, entendeu? O Brasil não é recomendado nem para ser visitado. Ainda mais agora com a guerra Estados Unidos, com o embate, né? Não vamos dizer guerra, mas o embate entre Estados Unidos e Irã. O Brasil apoia os Estados Unidos e os Estados Unidos recomenda que o Brasil não seja visitado, porque aqui é um dos alvos iranianos. Coisas de Donald Trump, que quer recuperar a sua credibilidade. Donald Trump, ao contrário de Jair Bolsonaro, é um milionário. Milionário. Ele tinha uma cadeia, não sei se tem ainda, de cassinos em outro estado, queria fazer frente a Las Vegas. Ele era dono do Palace Hotel, onde a sua esposa administrava, e ele quis construir um cassino maior que o poder que ele tinha. E ele pegou dinheiro emprestado, e ele tinha o seu conselheiro amigo do peito, aquele que não largava do seu... Trump não largava dele para nada. E esse seu conselheiro era um homossexual. Esse conselheiro passava por dificuldades financeiras e Donald Trump mandou para ele um anel de brilhantes. Não sei se já morreu, porque eu não me recordo. Esse conselheiro falou, bom, eu preciso de dinheiro, vou vender o anel. Quando chegou no Ourives, lá para fazer a avaliação do anel, era totalmente falsificado.
Então aí você vê o caráter de Donald Trump. Quando ele construiu o seu cassino, eu não me recordo de detalhes, mas quando ele construiu o seu cassino, foi-lhe tomado barcos, aviões e helicópteros. Porque ele andava num helicóptero, onde a palavra Trump, tanto no helicóptero dele como da mulher dele, com a palavra Trump, era maior que o próprio helicóptero. E ela circulava entre o Hotel Palace, um hotel de luxo, luxíssimo, e Trump circulava entre os seus cassinos. Muito bem. Só que ele não sabia administrar o cassino. E fez um investimento para um cassino gigantesco. Tomou dinheiro emprestado de bancos, e tentou chegar ao final das suas obras. Muito bem. Não conseguiu pagar. Tinha que recolher até meia-noite, se eu não me engano, 2 milhões de dólares para pagamento da sua dívida com os fornecedores de dinheiro. E ele não tinha esse dinheiro. De repente, não mais do que de repente, o seu gerente chega e diz: Donald, acabaram de comprar 2 milhões de dólares em fichas para jogar no cassino. Quem compraram? O pai de Donald Trump. É a única foto que ele tem na sala oval lá da Casa Branca. É do pai dele. Porque a mulher, ele teve a coragem de levar a mulher para um passeio, para esquiar, numa estação de esqui europeia, e também levou uma modelo, que hoje é sua atual esposa. E como naqueles desenhinhos, ele ia até o banheiro e voltava, e cada minuto ele dava atenção ou para a mulher, ou para a amante, ou para a amante, ou para a mulher. E ali ele fez a sua jogada. Mas ali, a boca pequena da elite americana, o caso se espalhou. Ele se separou e a esposa ficou com o Hotel Palace. E Donald Trump sofreu várias derrotas. Ele queria destruir um parque para construir um estacionamento gigantesco. Foi impedido, graças a Deus. Aí ele entrou para a política, com essa ideia neoliberal, para governar para a elite. E é o que ele está fazendo, governando para a elite. Desacreditado, o que os Estados Unidos, que presidentes americanos fazem quando estão desacreditados? Criam guerras. E o povo americano, para se dizer patriota, apoia as guerras. E a elite apoia o gerente da guerra. Ele está tentando escapar do seu impeachment e também ser reeleito. Muito bem. Dito isso, Donald Trump tem uma história de comportamento muito conhecida. Quem ler, quem buscar saber, vai conhecer, quem assistir à vida de Donald Trump, como eu assisti, vai saber que quando aquele que coordenava o seu dinheiro faleceu no acidente de helicóptero, Donald Trump foi à bancarrota. Mas tirando Donald Trump da história, vamos voltar aqui ao nosso presidente do Brasil com Z. A minha pergunta é que eu quero deixar uma pergunta para vocês. Jair Bolsonaro teve uma escalada no meio artístico, se chama escalada meteórica. E eu não sei se vocês, por algum momento da vida, já pesquisou o que aconteceu com artistas de uma música só. Aqueles que tiveram escaladas meteóricas e que depois, da mesma forma que
ascenderam, também emergiram, afundaram, desapareceram. São os artistas de uma música só. Pergunto, com todos os distúrbios emocionais de Jair Bolsonaro, porque ele é, sim, uma pessoa que tem distúrbios emocionais, uma família cheia de distúrbios emocionais, eu pergunto a vocês, principalmente aos bolsonaristas, se ele está preparado para ser um presidente que sabe de um mandato só, ou menos até que isso, devido às suas falcatruas, pelo fato de ele não saber administrar o Brasil, de ele não saber como fazer política. Esta é a mensagem que eu quero deixar para hoje. Uma reflexão. Mais uma reflexão. Bolsonaro está preparado para ser uma estrela cadente? Cadete ele já é. Uma estrela cadente? Um homem que chega ao ápice. Quanto mais alto, mais rápido e mais violento é o tombo. A maioria dos artistas entraram em depressão profunda, muitos se suicidaram, muitos desapareceram, muitos foram para as ruas vender coco, vender sorvetes, picolés e nunca mais voltaram à mídia. Pergunto, Bolsonaro está preparado para este golpe? E também os bolsonaristas estão preparados para este golpe, que mais cedo ou mais tarde vai acontecer? Eu vejo que vai acontecer mais breve do que a gente espera, pois ele não tem capacidade de aceitar opinião. Tem muita gente de direita muito boa. Tem gente de direita altamente capacitada. Ele escolheu o que há de pior. Ele colocou na peneira. Ele colocou uma peneira e não selecionou os melhores. Ele fez uma peneira ao inverso. Passou-se o que era mais capacitado, foi descartado e ele ficou com o resíduo para acompanhar. Então todos nós teremos uma surpresa quando nos bastidores Jair Bolsonaro começar a perceber que ele perdeu. E ele pode ter até ter estratégia política, aquela política safardana que corre dentro do Congresso, porque ele viveu ali, ele foi criado politicamente ali. Então ali ele sabe rebolar. Mas será que como comandante de uma nação ele tem manejo para isso? Pensem bem, Jair Bolsonaro e sua carreira meteórica. Uma luz que tende a se apagar. É isso aí. Peço a todos que se inscrevam no canal, reflitam, sejam humanos, se aproxime dos seus amigos, dê um abraço querido naquele que tornou-se um desafeto por conta de um Bolsonaro da vida, que acreditou nas palavras de um articulador, manipulador das tramóias, um mestre na corrupção e um homem que odeia o ser humano e odeia a Mãe Terra. O que ele vai deixar de marcas envergonhará o Brasil por muitos anos. É isso aí.
Edmar de Moraes Moraes. Se inscreva no canal, deixe um seu like. A meta é atingirmos 1000 inscritos, só para entrar na grade do YouTube. Tá bom? Um grande abraço, uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Fiquem bem.